Olá, eu sou Cristiano Castilhos, sou diretor jurídico da consultora Queiroz Galvão e vice-presidente da Comissão de Obras, Concessões e Controles da Administração Pública da OAB-RJ. Hoje estamos fazendo um evento para tratar dos impactos do Covid-19 na infraestrutura do Rio de Janeiro. Teremos como debatedores Cláudio Calac, que é presidente executivo do Rio Ônibus, Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Souza Santos Reis, presidente da AERJ, Associação das Empresas de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro, e Tiago Cardoso Araújo, que é procurador do Estado e chefe da assessoria jurídica da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos e obrigado pela abertura do canal a todo mundo. Mas é importante dar um passinho atrás de que, na verdade, a gente o contrato de concessão já vem tendo falhas de ambas as partes há algum tempo, né? Resta que empresas de 75 anos de existência, com as suas qualidades ou defeitos, elas transportam, em média, hoje, 4 milhões de pessoas por dia, de um lado para o outro. 40% disso é gratuidade, então alguma coisa está doente dentro dessa conta. O contrato de concessão era para ser lei entre as partes e ele foi negligenciado ou remendado ao longo dos anos várias vezes. É claro que isso traz um prejuízo, não importa se é para as empresas ou para os usuários. A gente está aqui para prestar um serviço público para os usuários. Quando entrou, então, na sua pergunta, nessa crise que a gente talvez o país tenha subestimado num primeiro momento, quando a gente entrou, já entrou numa situação extremamente combalida. Já entrou com uma discussão judicial de climatização de frota, de judicialização de tarifa, muitas coisas que deveriam, pelo menos na minha ótica, ou poderiam ser resolvidas através de mediação, que é uma coisa cada vez mais crescente no país, e acabaram sendo judicializadas, que levam um tempo muito maior do que o usuário está esperando no ponto. Ele espera o ar-condicionado dele para amanhã no ônibus. Se o ônibus custa mais caro, mais barato, se eu tenho que mexer na passagem, se está no contrato ou não, é uma coisa que empresas de ônibus, representadas pelo Rio Ônibus e poder público, deveriam ter mais agilidade de resolver. Okay? Mas esse contrato, há muito tempo, vem sendo esquecido. E o impacto hoje está se mostrando muito mais danoso do que ele poderia ser, porque na hora em que as empresas precisariam, sim, ter algum fôlego, algum caixa para suportar, ainda que, essa semana eu estava conversando também numa videoconferência, ainda que só restassem profissionais de saúde rodando na cidade, a gente tinha a obrigação de manter os ônibus rodando. Tem essa obrigação. Não importa se está pagando ou se está andando de graça. Essa discussão cabe ao poder concedente e às empresas de ônibus. Resta que hoje você está com entre 15, eu estou falando de pagante, ok? Porque quando eu falo de pagante, eu não estou falando de resultado da empresa, eu estou falando de manutenção de empregos. Eu estou com mais ou menos de 15% normal das pessoas pagantes andando de ônibus, em horários estupidamente concentrados, que é unicamente de manhã e no final da tarde, que vai de encontro a um decreto do próprio prefeito escalonando os horários da indústria e comércio, que a gente já fez uma pesquisa, estamos encaminhando para a Câmara de Vereadores, estamos encaminhando para o prefeito, podemos encaminhar também para a OAB, para a Comissão de Transporte, para a Comissão de Infraestrutura, para que ela analise. E para todos vocês também, se quiserem, está disponível. Das experiências que a gente está coletando no mundo inteiro sobre escalonamento de horário. Porque aí sim é a melhor maneira de você dar mais conforto ao transporte público e não ter aglomeração. Não é por causa da pandemia. É o tempo todo. O ano inteiro, os anos inteiros. Países e cidades que já adotaram essa medida tiveram um alívio na superlotação de seus ônibus. E é claro que a solução para evitar a superlotação no ônibus não é botar mais ônibus na rua. Isso só encarece o preço da passagem, congestiona a cidade, polui e assim por diante. Então, mas são flexibilizações que a gente, às vezes, não consegue a interlocução técnica necessária com os órgãos da prefeitura, do poder concedente, no caso do Estado. Okay? Hoje, é impossível você manter. A gente emprega
no município do Rio de Janeiro, um dos poucos municípios que ainda não teve demissão em massa. É claro que eu não posso avaliar aqui se teve 5 funcionários numa empresa, 3 na outra. Eu estou falando do universo de 26 mil rodoviários empregados e mais 70 mil empregos indiretos. A gente, entre diretos e indiretos, emprega 96 mil pessoas. E aí o indireto você pode considerar não é o indireto terceiro, é o indireto que está lavando o teu ônibus. Normalmente todas as empresas de ônibus têm a lavagem terceirizada, tem seu refeitório terceirizado e assim por diante. O cara que recauchuta o pneu. Então são 96 mil famílias. Se você botar aí pelo menos uma esposa e um filho, são 300 mil pessoas. Eu não pago 26 mil empregos diretos, salários diretos e mais 70 mil indiretos com 15% do faturamento. Com 100%, as empresas já estavam falindo, né? E que não cabe aqui discussão de a culpa de quem é. Cabe que, se continuar nesse ritmo, a gente não tem transporte público. O ônibus corresponde a 75%, juntando todos os modais do Rio de Janeiro, ainda que tenham modais que são modais de massa, que têm mais relevância, mas ônibus hoje, por uma distorção da cidade, não é que eu defenda isso, mas ele corresponde a 75% de deslocamento de toda a população do Rio de Janeiro. Então, é uma coisa que tem que estar na pauta de qualquer governante, em qualquer mandato e qualquer legislatura. Poder executivo, legislativo, judiciário, poder federal, estadual, municipal, não importa. Só que, para preservar esses empregos, a gente já fez 3 acordos coletivos, 3 aditivos ao acordo coletivo dos rodoviários, contando agora com um pedacinho da ajuda, a empresa está pagando um pedaço, o seguro-desemprego pela medida federal vai pagar outro pedaço pela medida provisória última que saiu, mas tem toda uma questão de cadastramento que está muito difícil, lento, o sistema está caindo, e ainda é permitido que a gente complemente mais um pedaço, como os benefícios de alimentação, plano de saúde, vale transporte, tudo mais, para manter o máximo possível de pessoas empregadas pelo maior tempo possível. Okay? Até porque a gente sabe que o isolamento social é estupidamente recomendável, tem que existir, não importa se ele é vertical ou horizontal, não me cabe, eu não sou da área médica, mas em algum momento, mais uma vez, como função social nossa, se sobrarem apenas os profissionais de saúde que têm que sair na rua, por exemplo, eu sou um profissional de saúde, eu não posso, pela essencialidade do serviço, eu não posso botar um motorista trabalhando na rua e eu ficar em casa, eu tenho que sair, não tem jeito. Então eu estou dentro desse grupo dos poucos que têm que sair, né, que são obrigados a sair. Porque se eu pudesse, eu estaria em casa com a minha família, é óbvio. Eu tenho um pai de 90 anos, não quero ir na rua e voltar e trazer um problema com meu pai de 90 anos. Mas ainda que sobrassem só essas pessoas, a gente teria que estar na rua trabalhando. Senão, sim, aí a gente traz um caos, que é uma discussão muito longa, financeiro para a cidade do Rio de Janeiro, não sei por quanto tempo, que também já é uma cidade e um estado que não estão com as suas finanças que eu possa bater na porta e dizer, olha, me ajuda aí. Né? Mas é claro que é um momento da gente aproveitar para rediscutir uma série de coisas, desde a qualidade do transporte público em todos os momentos, até a modicidade tarifária que isso representa. Todos os dias a gente tem aqui, primeiro, uma reunião de um comitê de crise Rio Ônibus, e daqui eu vou todos os dias à prefeitura, é uma rotina diária, ou lidar com o prefeito ou com seus assessores no gabinete de crise dele. Todas as obrigações acessórias do contrato de concessão, as básicas, nesse momento, estão suspensas. E aí sim a prefeitura está tomando uma atitude assertiva, porque não é o momento da gente discutir se o documento que eu mandei para ela é o mais bonito do mundo ou não. O importante é o ônibus estar na rua. Okay? Claro que depois vamos sentar e prestar conta disso tudo, colocar tudo em dia. A questão é que a gente batalhou muito com a prefeitura, demorou um pouquinho mais do que eu acho que deveria ter demorado, mas aconteceu, que foi a questão de que ar-condicionado, sim, é uma prioridade premente já há muito tempo, nasceu de um acordo equivocado, do qual nós não fizemos parte, mas agora somos parte do processo, fomos arrastados, porque o único modal de transporte no Rio de Janeiro que adquire o seu equipamento é o modal ônibus município-estado do Rio. O resto, barcas, trem, metrô, isso é subsidiado pelo Estado. Né?
O município do Rio de Janeiro é o único que não tem nenhum tipo de subsídio público. A gente não recebe nenhuma gratuidade, né? Diferente do Estado, mas o município do Rio de Janeiro, o contrato de concessão prevê que de todas as gratuidades que eu transporto, elas deveriam estar embutidas no preço da passagem. Talvez daí cabe uma outra discussão, o preço da passagem não ser acessível a todos aqueles que dependem do transporte público. Ok? Mas uma das medidas que a gente batalhou muito com a prefeitura e ela acabou acatando foi a questão de abrir as janelas do ônibus, desligar o ar-condicionado, porque eu tenho uma equipe que está de home office, toda a minha equipe técnica que está de home office está pesquisando o tempo inteiro. Eu não posso dizer felizmente, mas a gente não é o primeiro país que entra nessa pandemia. Então, a gente está tendo a oportunidade de estudar o que foi feito nos outros países e trazer para cá, copiar, sem a menor vergonha de dizer que está copiando. Então, uma das medidas que está sendo aplicada, eu posso te citar aqui pelo menos 6 ou 7 países que estão fazendo a mesma medida. De abrir a janela, tem países que estão abrindo até as portas dos ônibus, e a discussão com a Secretaria Municipal de Saúde era se o ar-condicionado transmitia ou não doença. A questão não é essa, a questão é muito maior. A questão é do usuário se sentir à vontade dentro do transporte público, poder respirar com uma janela aberta. O nosso profissional, nosso rodoviário, eu costumo brincar dizer que é o nosso herói de saúde nesse momento, é o rodoviário, porque ele passa o dia inteiro recebendo todo mundo dentro do ônibus, ele sentir que o ar está circulando, isso psicologicamente, ainda que não seja clinicamente comprovado, mas psicologicamente isso traz conforto às pessoas. Assim como no verão do Rio de Janeiro, o ar-condicionado traz conforto às pessoas. Então, isso também foi uma medida acertada da prefeitura. Agora, de todas, a que deveria ser mais eficiente é a questão do escalonamento de horários. Não adianta você impor ao motorista, e a gente não tem forças de segurança pública suficientes. Eu tenho pedido ajuda a Sete Rio, Guarda Municipal, Polícia Militar, que evite. O motorista não é capaz, ele não é competente, não é suficiente para proibir que o cara que está atrasado para ir para o trabalho, porque quem está indo trabalhar é porque não tem jeito. Ou o patrão não teve a consciência de liberá-lo do trabalho, ou ele realmente precisa daquele trabalho. Mas o motorista não consegue virar para o cara e dizer você não vai entrar, você não vai ficar em pé, não dá para fazer isso. É impossível para a gente. Então, a gente pede a compreensão sempre. Ontem estava gravando isso, mandando, a gente está procurando as grandes instituições patronais, pedindo a cooperação de que faça adesão para isso, e se isso se transformar num legado para a cidade, parabéns. Que grande parte do desperdício no valor da passagem é você ter uma frota fixa de 5.600 ônibus que não atendem na madrugada. Numa cidade de geografia linear, eles não atendem na madrugada. O pessoal, por exemplo, tem que sair da Zona Oeste e vir para trabalhar no centro da cidade ou na Zona Sul, e durante o dia eles ficam vazios, rodando, porque todo mundo que tinha que trabalhar já foi. Então, se esse escalonamento, assim como uma racionalização técnica, não é uma racionalização de gabinete, uma discussão técnica com especialistas no setor, copiando experiência de outros lugares, se isso ficar delegado para a cidade, a gente vai ter um transporte público muito melhor do que a gente tem hoje. E essas foram as principais medidas que o poder público tomou. O poder público municipal. 2 anos e meio, 3 anos atrás, assim que eu assumi aqui, eu procurei todos os órgãos. Ministério Público Estadual, Ministério Público, procurei Procuradoria-Geral do Município, procurei todo mundo, Tribunal de Justiça, estabelecemos vários convênios, por exemplo, com o Tribunal de Justiça. Hoje a gente cede, isso não é propaganda, isso é uma realidade, e demonstra o nível de transparência e credibilidade que a gente está tentando atingir. Então, hoje, todos os presos, por exemplo, que estão em custódia, são liberados de custódia, de audiências de custódia, a gente dá uma quantidade determinada ao presidente do Tribunal de Justiça, ao presidente do Tribunal de Alçada Criminal, uma quantidade de cartões de vale-transporte com passagens para ele sair da audiência de custódia e poder ir para casa. Certo? E eu fui rodando todos aqueles que a gente, porventura, algum dia tenha tido alguma diferença, né, como a PGM. A gente fez um documento com a PGM, eu posso citar o caso que foi mais emblemático, colocando todos os pontos. E o principal ponto foi o seguinte: a gente tinha demandas de ambos os lados.
O Rio Ônibus abriu mão de todas as ações que tinha ao longo de anos contra o município para que a gente começasse um diálogo novo. Então, eu fui lá, dei baixa em ações, inclusive ações que eu tinha ganho em primeira instância. A gente preferiu não discutir, vamos construir um relacionamento novo? Vamos. A partir daí, eu fui tentar fazer a mesma coisa, mas naquele momento não consegui eco nas demais instituições para que a gente parasse e dissesse o seguinte: o que você quer ver? Você quer ver o meu balanço? Está aqui. Está auditado. Só que antes eu não podia te entregar porque ele não estava auditado. Agora ele está auditado por uma das 10 maiores empresas de auditoria do mundo. Ok? Isso não é uma coisa que você faça do dia para a noite. Você pegar 10 anos de funcionamento de empresas que não estão mais nem no sistema, conseguir uma das 10 maiores empresas de auditoria do mundo, auditar esses 10 anos de balanço e entregar com a confiança, com o peito aberto, quem está assinando sou eu, não é uma coisa que você faça do dia para a noite. Mas tá bom, por que você vai entrar com uma ação judicial? Por que a gente vai discutir judicialmente uma coisa que eu vou te entregar espontaneamente? Basta o diálogo. Okay? Basta dizer especificamente o seguinte: o que eu quero? Eu quero isso. Respondendo a sua pergunta de forma mais pragmática, a única coisa que a gente vê o tempo inteiro desde 2013, houve uma inversão de valores, porque o reequilíbrio de contrato, a gente tem 3 possibilidades: revisão contratual, reajuste e reequilíbrio. A revisão ela é extraordinária, eu posso pedir a qualquer momento. Contrato de concessão, ok? O reequilíbrio ele seria obrigatório a cada 4 anos. Você teria que parar, olhar o contrato, ver se ele foi dado a maior ou a menor e reequilibrar. E não é só a questão financeira. E o reajuste, que é anual, obrigatório anual. Só que todo ano isso é judicializado. Além da gente ter um contrato, isso é de competência exclusiva do Poder Executivo. Ponto. E ele que responda perante Tribunal de Contas, perante o Ministério Público e assim por diante, tanto ele quanto a gente. Mas o que eu tenho assistido nos últimos anos é que cada vez que isso sai, é judicializado e fica lá 2, 3 anos. É isso que está matando o sistema de transporte público. E esse matar o sistema de transporte público não tem a ver com empresários ou poder público, tem a ver com as pessoas que precisam andar de ônibus. Eu não estou sendo bonzinho, não. Eu reconheço que a gente tem 1 milhão de defeitos. Senão, eu não teria aceitado o cargo que eu estou aceitando hoje. Senão, eu não colocaria a cara na rua o tempo todo como eu tenho colocado. Só que eu preciso de ajuda para fazer e não estou vendo essa ajuda acontecer. Eu, infelizmente, não vejo. Olha que eu tenho pedido muito, é uma das bandeiras do Rio Ônibus, é que o Ministério Público sente conosco numa mesa. Eu acho que isso já saiu, já deveria ter saído desde a época da feitura do contrato de concessão. Se tratando de reequilíbrio, eu acho que seria a hora de sentar todos os entes na mesa. Eu citei o Ministério Público, mas cabe a Prefeitura, cabe o Clube Regional de Engenharia, todos que puderem contribuir para a gente rediscutir tudo que, ao longo dos anos, todo mundo disse: olha, isso está errado, devia ser assim, devia ser tantos ônibus, e a gente reescrever. Agora, não acho que a via natural para isso deveria ser a judicial, né? E sim uma mediação, uma conversa extrajudicial para a gente chegar a um documento comum. Agora, se não houver, no que diz respeito à parte financeira, isso eu falei com relação ao funcionamento da cidade, comportamento das empresas, transparência de números e tudo mais. Agora, se não houver um reequilíbrio, e aí não reequilíbrio, por favor, que ninguém confunda, eu seria louco nesse momento de estar falando em reajuste tarifário. Ele está judicializado porque isso foi judicializado em dezembro, né? Hoje, ninguém fala em reajuste tarifário. Nem sequer em recomposição inflacionária, que seria um nome mais bonito, né? Mas o último que a gente teve tem 1 ano e 6 meses. Mas tem uma série de maneiras da gente baratear o custo do transporte público, dividir pelas pessoas que têm que ser divididas, pelas que têm que pagar. Lembrando que 80% das passagens são pagas pelo empregador, não é paga pelo usuário. 80% é vale transporte vindo de... Esses dados são estatísticos, são auditados pela Price, inclusive. Eles são comprados por grandes empresas e pequenas e médias empresas para os seus empregados. Quando você vai para a microempresa, acaba tendo a informalidade de pagar em dinheiro. Mas 80% disso hoje é o empregador. Agora, tem uma série de medidas que, se feitas por todo mundo, se compradas por todo mundo,
tem como baratear a passagem, melhorar a qualidade e reequilibrar o contrato. Só achar que o reequilíbrio do contrato virá dos cofres públicos do município ou virá de aumentos de passagem não é o que a gente tem procurado nesse momento. Tá? Minhas expectativas são baixas, resumindo, de que haja um reequilíbrio do contrato nesse momento. Luiz, quais os impactos que as contratadas já estão tendo nas suas obras públicas? Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar presente, aceitar o convite, uma honra muito grande da ERJ estar presente. Eu diria que realmente o impacto é muito maior do que se pode mensurar, porque você quebra toda a cadeia produtiva. E no caso do Rio de Janeiro, vários estados excepcionalizaram a construção como uma atividade principal, como atividade essencial. O Rio não. O Rio, a construção ficou num limbo. Ela não está proibida, nem está excepcionalizada. Agora, o grande contexto é que a maior parte da nossa força laboral mora e vive na Baixada Fluminense. E o transporte em ônibus convencionais de intermunicipalidade, de pessoas que saem de Caxias para ir trabalhar no Rio, não pode. Está proibido. Então, o primeiro problema foi a perda de grande parcela da mão de obra. Nós hoje não temos como ter mão de obra acessando os nossos canteiros na sua plenitude. Esse é um ponto. Segundo, também as excepcionalidades em função de risco maior, de idade. E o setor da construção, é importante que se faça uma ressalva, fruto de um trabalho muito grande feito no passado, é talvez dos que mais tenha evoluído nos sistemas de qualidade, saúde e meio ambiente. O setor da construção prima por manter canteiros, por tratar a saúde dos funcionários, fornecer alimentação. Então, é um setor que estava muito mais preparado que vários outros para enfrentar isso. Fizemos várias modificações, mas assim mesmo nós estamos tendo problemas de falta de pessoal, de falta de entendimento por parte de algumas autoridades do que é o setor, de como a gente vai trabalhar. E, além do mais, você tem dificuldade de fornecedores te entregarem o material nas obras. Então, nós estamos vivendo realmente um momento muito crítico. E algumas obras são essenciais. Vocês agora estão começando um hospital de emergência lá em Nova Iguaçu, que vai precisar transportar gente de tudo que é lado, que vai ter que ter uma excepcionalidade enorme para poder atender, para fazer em 60 dias o que está se pretendendo, uma massa laboral incrível para atender isso, com deslocamentos enormes de pessoal e equipamentos e materiais. Então, o setor hoje ele sofre violentamente no Rio de Janeiro porque ele ficou no limbo. São Paulo não. São Paulo disse, vai trabalhar. O governo federal disse, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte vai trabalhar porque é essencial nós termos transporte das estradas. Santa Catarina excepcionalizou. Paraná excepcionalizou. Rio Grande do Sul excepcionalizou. Nós ficamos no limbo. E hoje o nosso setor sofre violentamente. Nós estamos fazendo um trabalho, inclusive, de orientar. E o outro ponto é que o setor, nos últimos anos, ele ficou restrito a médias e pequenas empresas, com um fôlego muito menor para resistir a um problema desse, como nós estamos enfrentando agora, do que tinham as empresas do passado. Então, hoje, nós estamos lutando e orientando as empresas para tentar garantir a sobrevivência delas e garantir essa massa laboral que nós imaginamos, o Cláudio falou, entre a construção civil e a construção pesada, nós geramos 160 mil empregos hoje, com toda a crise que nós estamos passando. Então, isso é um problema seríssimo. Quais seriam as reivindicações que as contratadas teriam perante o poder público, seja os contratantes ou mesmo as outras autoridades, em dois cenários? Primeiro, para a continuidade das obras, manter as obras nesse momento, e, num segundo momento, quais seriam as reivindicações para manter equilibrados os contratos de construção? Cristiano, é interessante esse questionamento, porque nós fizemos isso em 3 etapas, praticamente. No dia 27 de março,
o Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil do Rio de Janeiro, e a ERJ, encaminharam uma carta ao senhor governador e ao secretário de Transporte, Telmo Pinho, pedindo exatamente que excepcionalizasse o transporte intermunicipal dos trabalhadores. Não tivemos resposta. Refizemos esse pedido no dia 30 de março de 2020, também pedindo essa excepcionalização e mostrando os problemas que daí vinham. Então, hoje, nós, inclusive, encaminhamos ao senhor governador, estamos encaminhando aos prefeitos uma carta, nas quais nós estamos elencando os problemas que a gente está passando. Quer dizer, primeiro, frisando esse aspecto que eu havia falado, que o setor da construção é um setor que sempre primou pela qualidade, meio ambiente e saúde dos seus critérios de obra. Hoje, ele está tratando com muito mais cuidado essa área. E nós estamos trabalhando em sintonia com os sindicatos trabalhadores, com o SECONS, que é o órgão dos sindicatos que está da parte de saúde, e que nós estamos pedindo muitas vezes que medidas sejam tomadas de fim de viabilizar as obras. Os fornecedores de materiais não estão conseguindo entregar. Parte da massa laboral também não. Então, a primeira coisa que a gente pede é que haja uma prorrogação, caso a empresa esteja interessada, no mínimo de 120 dias nos contratos. É óbvio que o contrato que você tinha para fazer um determinado objeto, nesse período ele vai delongar muito mais e não vai ter condição de executá-lo. Então, esse é o ponto que, independente de qualquer problema, se estude a prorrogação imediata do contrato. Pode ser que a empresa diga, eu não preciso, ok, mas ela terá o direito de usar essa prorrogação se assim o desejar. O segundo é que, da mesma forma que o Cláudio falou, a gente entende que tem que haver um reequilíbrio econômico, e aí sim um reequilíbrio econômico do contrato, e coincide exatamente com o que o Cláudio falou. Por quê? Porque a obra vai demorar mais, o material nesse momento está chegando mais caro, a execução daquela tarefa está muito mais complexa por causa de todos esses pontos. Então, para evitar problemas que já ocorreram e que quem viveu nesse estado, o problema da Serra, quando houve aquele catástrofe na Serra, queríamos que, desde já, se estudasse e se estruturasse uma forma de negociar esse equilíbrio econômico e financeiro com a participação dos tribunais de contas e do Ministério Público, para não vir depois da manhã ver o que está acontecendo com companheiros nossos que ainda estão sendo processados porque foram atender a emergência da Serra. Então, esse é um ponto que nós entendemos ser extremamente importante. O terceiro é que nós entendemos que, nesse momento, não deve haver qualquer tipo de multa ou penalidade. Outro dia, um companheiro nosso me telefonou dizendo que estava sendo multado porque a obra ia atrasar. Então, nós entendemos que, nesse período, é uma excepcionalidade, não pode haver esse tipo de penalidade. E, finalmente, para tentar evitar o desemprego, e nós não queremos um tostão de ajuda de custo de ninguém, pelo menos que se pague os atrasados que devem, Estado e município, às empresas para tentar evitar a dispensa. E essas empresas que fossem aquinhoadas com isso, não de uma vez dentro de um parcelamento, assumiriam o compromisso de não despedir ninguém. Isso é o mínimo que a gente pode ver para tentar manter o setor vivo, enquanto nos outros estados eles vão continuar vivos. E, mais uma vez, o Rio, que hoje não tem mais nenhuma empresa perene praticamente, vai sair perdendo. Eram esses os pontos. Tiago, boa tarde. Como os contratantes eles estão preparados ou deveriam se preparar para encarar esses desafios desses contratos públicos, tanto os de obra como os de concessão, especialmente se tratando de um evento absolutamente extraordinário que a gente está vivendo? É um prazer estar aqui, ainda que por meios heterodoxos, né? Na verdade, a gente está caminhando aí para um grande cenário de heterodoxia, né? E respondendo diretamente, Cristiano, a sua pergunta, eu acho que a resposta do poder público ela deve se assentar num tripé calcado aí em serenidade, prudência e sensibilidade. Serenidade para realmente dar conta, inicialmente, das dificuldades administrativas geradas aí pela pandemia. O quadro de funcionários é restrito, muita gente em grupo de risco.
sem contar que essa transição aí para um sistema de home office ela é imperfeita, ela foi um pouco atabalhoada em virtude aí do ocorrido. Além disso, e esse foi um ponto que o Cláudio bem colocou, o poder público vai experimentar nos próximos meses, já está experimentando uma queda brutal na arrecadação. Isso fatalmente vai prejudicar a continuidade dos serviços. Agora, entrando numa pauta mais operacional, eu acho que deve dar lugar à prudência. Nesse primeiro mês, a gente está entrando aí em mais ou menos um mês de convivência com a pandemia, e o que se vê é uma invocação de teoria da imprevisão, pleitos de reequilíbrio, e é claro que eles devem ser atendidos, mas eles não devem ser tomados como se eles fossem uma vacina única. Circunstâncias individuais, peculiaridades de cada contrato devem ser observados. Não há um único tratamento, né? Todos os contratos, eles fatalmente foram infectados pela Covid, aí eu peço desculpa para vocês, mas é difícil não falar em metáforas biológicas nesse momento. Mas nem todos os contratos eles vão apresentar os mesmos sintomas, nem todos vão ser atingidos na mesma intensidade. E aí, o que eu acho importante adotar como um parâmetro, como uma bússola, é a construção de um ambiente de diálogo entre o contratante e as contratadas. E não só, isso deve incluir também a comunidade de usuários, os órgãos de controle. Há que se ter um diálogo aí, uma relação qualificada por boa-fé e transparência. Transparência aqui é vital, é a pedra de toque. E aí, já entrando em alguns cuidados, né, não pode se perder de vista, do ponto de vista do poder público, que houve também alguns contratos, é claro, isso vai depender de cada prestação, uma queda nos custos incorridos pela contratada, e, principalmente, eu acho que esse é o norte que tem que ser adotado. Há que ser visto também o comportamento de cada contratada. Há que se ter aí uma atuação proativa para que cada contratada possa mitigar os efeitos do corona, os efeitos da Covid-19. É claro que eu acho que isso vai ser residual, mas o poder público também tem que ter cuidado com o oportunismo. E qual é a saída? Documentação. Agora, é claro, Cristiano, e indo para o final, é claro que isso não pode ser feito sem que se deixe de ter sensibilidade com o contratado. Eu acho que o Luiz Fernando falou muito bem de algumas situações que, honestamente, não deveriam se colocar aqui. Imposição de multa, uma exigência de um cumprimento total, como se nós estivéssemos numa circunstância pré-pandemia. E aí, pensando nas concessões, é claro que fatalmente obrigações de investimento, o cumprimento dos indicadores de desempenho, aplicação automática de descontos tarifários, todas essas questões devem ser revistas dentro desse ambiente aí de boa-fé e com a maior transparência possível. Você falou sobre a criação de um arranjo institucional envolvendo, além do contratante e o contratado, os usuários, os órgãos de controle. Eu queria fazer uma pergunta para você. Se você acha que o arcabouço jurídico vigente ele estaria preparado para contemplar esse arranjo institucional? E, emendando nessa pergunta, a gente teve recentemente uma alteração da lei de introdução às normas de direito brasileiro, com a introdução de alguns dispositivos que eu acho que a atual situação vai requerer uma aplicação muito bem arquitetada sobre esses dispositivos. Como é que você vê isso? Cristiano, em relação à sua pergunta, eu acho que o direito não tem todas as respostas, está longe de ter. É por isso que atualmente se fala aí numa substituição da legalidade para que ela ceda espaço à juridicidade. Há que se abrir a prática para um certo experimentalismo jurídico, claro que um experimentalismo cuidadoso, feito com prudência.
E aí, entrando, por exemplo, na questão do reequilíbrio, como a gente enxerga classicamente essa categoria, talvez não faça muito sentido aqui. Por quê? Porque a gente está diante de uma onerosidade excessiva que é para todos, que é bilateral. Ao contrário do recorte clássico do Instituto, que fala de uma onerosidade excessiva unilateral. Como eu já havia colocado, ao lado disso há a questão da queda de arrecadação. Há que se abrir espaço aí para uma certa criatividade em cima de um dever de renegociação. Dentro disso, dentro dessa questão da renegociação, eu acho que é importante a gente fazer uma distinção entre dois tipos de contratos celebrados com a administração pública. Primeiro, a execução de serviços, e aí, além das questões colocadas pelo Luiz Fernando, eu acho que o caminho vai ser realmente evitar saídas duras, saídas que redundem aí na rescisão contratual. A gente pode pensar aí numa redução de ritmo, até mesmo para evitar ou mitigar demissões em massa, e talvez qualificar essas obras para que elas possam ser inseridas dentro de convênios federais e que não haja aí um soluço no financiamento, né? Agora, infelizmente, eu acho que alguns contratos, número expressivo desses contratos, fatalmente serão rescindidos. Em relação a outros tipos de contrato, contratos de delegação de serviço, aí concessões e PPPs por excelência, em que há uma dimensão econômica, né? Há aí o custo do dinheiro no tempo, há uma preocupação com a estrutura de capital, eu acho que reequilíbrios completos, eles são impossíveis, sendo realístico, eu acho que eles são impossíveis num curto prazo. Como o Cláudio colocou anteriormente, a questão de revisões e reequilíbrios, ela em tempos normais já é muito tumultuada. Não vai ser diferente aqui. Em contrapartida, eu acho que é imperioso, é mais que necessário ter alguma solução de curto prazo. É necessário uma atuação imediata do poder público. E eu acho que, dada a falta de recursos, isso não pode passar ao largo da participação da União, nem que seja por meio de acesso aos bancos públicos. Pensando em caminhos jurídicos, eu acho que nós poderíamos tentar criar ou um regime jurídico transitório ou aproveitar alguma intervenção. É um instituto que está lá meio perdido na Lei Geral de Concessões, mas no setor elétrico ele foi utilizado, foi o caso da MP 577, que foi convertida na Lei 12.767, acabou servindo como uma ponte para resolver problemas pontuais que alguns atores do sistema elétrico estavam experimentando naquele período. Talvez a intervenção aqui seja uma ponte para dotar. E aí, intervenção sem caracterizar qualquer inadimplemento de ambas as partes. Eu não estou falando da questão de culpa, que eu acho que não faz parte do núcleo do Instituto. Mas eu acho que a intervenção promoveria maior transparência nessa relação entre poder concedente e contratado e poderia servir para que o poder público pudesse dotar essa concessão de maior liquidez, né? Isso porque não como uma benesse ao concessionário, mas porque a gente está falando aqui de prestação de serviço público. A gente está falando aqui da concretização de direitos fundamentais da população. E aí, Cristiano, entrando na última parte da sua pergunta, eu acho que a Lei de Introduções às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, tem que ser invocadas como um mantra pelo gestor público, especialmente aí o artigo 21, que diz respeito à consideração das consequências, especialmente quando da tomada de decisão, quando devem ser contemplados expedientes alternativos, e principalmente o artigo 22, que diz respeito a circunstâncias concretas quando aí do ambiente de tomada de decisão. Agora, o 22 ele não é um cheque em branco, né? Mais uma vez,
há que se ter muito cuidado com a questão da documentação. Como se fala no enfrentamento ao Covid de testar, eu acho que na administração pública é documentar, documentar e documentar. E aí vale tudo, print de tela de sistema, notícia de site. E isso por quê? Isso porque a gente tem que ter cuidado, e aí, Luiz Fernando, foi muito bem lembrado, né? A história nos ensina para evitar situações que ocorreram há 10 anos atrás, quando do enfrentamento ali daquelas chuvas na região serrana. Há que se ter cuidado com certo viés retrospectivo que alguns órgãos de controle acabam incorrendo, né? Essas ações tomadas pelo poder público vão ser avaliadas muito tempo depois. E aí, a lembrança, o impacto emocional do corona já vai ter se esvaído, esperamos todos nós. Então, é por isso que é muito importante esse cuidado aí na documentação. E dentro desse cuidado, eu chamaria atenção para um esforço de padronização. Nesse ponto, acho que as procuradorias têm ido bem, tanto do Estado quanto do município, gerando checklists. Os órgãos de controle, nesse caso, têm se mostrado extremamente proativos. TCE e TCM, regularmente, antes da análise de qualquer caso em concreto, já vêm expedindo alguns indicativos, algumas recomendações. E, concluindo, eu acho que esse diálogo, né, entre todos esses atores, poder público, contratado, órgãos de controle, os próprios usuários, tem que ser o mais transparente possível. Então, publicação em portais de transparência, ampla publicidade, abertura à participação social, isso realmente tem que ser estimulado e acho que todos têm que se dar conta de que não vão existir aí saídas fáceis, não vai existir uma bala de prata. E eu tenho medo dessas fórmulas mágicas. Por exemplo, a questão aí de intervenção em relações contratualizadas, como, por exemplo, um aumento no número de gratuidades sem previsão de fontes de custeio, né? Esse populismo tarifário, algo que, em nome de atender uma parcela da população, em nome de fazer um enfrentamento direto ao Covid, acaba não tendo uma preocupação com a sobrevivência de todo o sistema. Só um número, Tiago, para você ter noção, quando você falou aí da demagogia tarifária, você tem o estudante universitário, ele é beneficiário de gratuidade no transporte público, ok? Ainda aquele que estudou, eu estudei na PUC, ainda aquele que estuda na PUC paga uma mensalidade razoável, né? Eu tenho hoje matriculados no sistema de gratuidades muito mais estudantes universitários do que toda a rede estadual e municipal somadas. Você acha que não tem alguma coisa fora do normal nessa concessão de gratuidades a todo custo, em troca de votos, em troca de benefícios, e o restante da população pagando? Claro que tem. E, assim, nesse ponto, mais do que uma posição institucional, tem uma posição acadêmica. Eu acho que gratuidade em transporte público é redistribuição de renda. E redistribuição de renda que acaba sendo, muitas vezes, perversa, né? Porque, em vez de você dividir o custo da gratuidade com toda a população, né? Todos os pagantes de tributo, na verdade, você acaba repercutindo isso no usuário pagante do sistema, Perfeito. que muitas vezes é um indivíduo de menor renda, mas que vai ser penalizado na frente com o quê? Com o aumento da tarifa, Perfeito. ou ainda com ainda que não seja repassado diretamente para a tarifa, isso fatalmente vai redundar numa diminuição do ritmo de investimentos, né? E no final do dia, até mesmo, né, uma extensão do prazo para fins de reequilíbrio que não vai fazer com que essa concessão seja explorada por um novo concessionário que vai se comprometer com novos investimentos. Perfeito. Então, realmente, eu estou de acordo com essa visão, Cláudio. Perfeito. A nossa missão aqui continua a ser de interagir com o poder público
municipal, meu concedente, todo dia, procurando que a gente consiga atravessar todo esse vale atendendo a população e que o sistema de transporte público tenha continuidade depois disso tudo que está acontecendo. Mas é claro que isso numa escala, eu rendo sempre minha homenagem aos rodoviários que estão trabalhando, né? Mas sempre numa escala de preservar vidas, empregos e salários. Essa é a nossa missão precípua nesse momento, né? Agora, utilizando aí, transmitindo um pouquinho da palavra para o Tiago, eu queria usar uma coisa que eu achei importantíssima, que o doutor Luiz Fernando falou, que é muitas das coisas que a gente acaba judicializando, discutindo depois, penalizando empresas ou penalizando os cofres públicos, tanto faz nesse momento a discussão, é de que a gente poderia antecipar muitas dessas discussões, trazer à mesa todos os órgãos de controle, né? E aí eu não estou falando numa questão simplesmente da adequação da lei, mas sim de bom senso, né? Que é um dos princípios fundamentais da lei, da gente trazer os órgãos de controle antes que o problema aconteça, antes que a gente rediscuta. A questão do reequilíbrio ele é fundamental porque, também aproveitando a fala do Dr. Luiz Fernando aqui, porque a gente tem características muito comuns entre os dois negócios, números diferentes, mas características comuns. A mão de obra é muito parecida, o nível de preocupação com a geração de receita ou transmissão de receita na cidade é bem semelhante. E ambos temos apanhado muito por avaliações feitas muito tempo depois das coisas acontecerem. Então, acho que é o momento da gente se colocar, como ele se colocou e eu estou me colocando à disposição, de pegar todos esses órgãos de controle e ampliar esse discurso e trazer esse discurso para valor presente, para discutir agora, né? Quando a gente fala em reequilíbrio, o reequilíbrio financeiro ele se faz natural, porque a gente já entrou nessas discussões, já entrou nessa pandemia com vários setores, aqui a gente tem dois, mas vários setores da economia desequilibrados, ok? Inclusive os próprios caixas do poder público, municipal e estadual. Você tem uma noção, no setor de transporte, por exemplo, coisa que eu não sou favorável, mas lá há um subsídio de aproximadamente 6 bilhões por ano ao transporte público. E num momento como esse, como tem a dotação orçamentária aprovada de 6 bilhões, lá consegue se antecipar. Nesse momento se antecipou 2 bilhões desses 6 para passar essa crise que vai ser compensado depois. Então, é um típico exemplo de alguém que se antecipou o problema e agora está conseguindo minimizar. Porque nenhum setor, eu talvez não tenha falado o número no início, mas o setor de transporte público no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, perdeu 85% do seu faturamento. E em uma semana. Agora ele está estável, mas nenhum setor sobrevive com uma perda de 85% do seu faturamento. Ok? Agora, em isso passando, a gente pode amplificar esse discurso em vez de depois ficar judicializando, discutindo, a obra foi bem feita, desculpa, do Luiz Fernando, o serviço de transporte foi bem feito ou não foi. Vamos sentar todos os órgãos de controle à mesa antes e reescrever quais são as regras necessárias para que não haja judicialização depois ou não haja mais interpretações depois. Eu acho que isso é fundamental para a gente não só falar, não estigmatizar o reequilíbrio como apenas uma recomposição financeira. O reequilíbrio está em todas as suas esferas do contrato, né? Não se discute, a discussão da moda é a climatização de frota de ônibus no ar-condicionado no Rio de Janeiro. Isso não se discute mais. O que se discute é o timing e a capacidade financeira de investimento nisso. Okay? Timings reais e capacidade financeira. Agora, quando eu celebrei um contrato de concessão, eu tive a oportunidade ou a infelicidade de assiná-lo há 10 anos atrás, quando eu assinei esse contrato, ele jamais previa climatização de frota. Ela jamais previa 40% de gratuidade num preço. Então, se isso foi sendo agregado ao contrato, que isso agora venha a ser rediscutido. É claro que, constitucionalmente, doutor Tiago, o senhor tocou num ponto que é básico, né, mas que nem sempre a gente consegue realizar. Não há gratuidade sem prévia
fonte de custeio, indicação de fonte de custeio. Mas explica isso na época de uma campanha eleitoral. Infelizmente, você não consegue explicar, né? Então, agora também seria a hora de pegar tribunais de contas, Ministério Público, Procuradoria-Geral, qualquer órgão de controle, sentar na mesa com os principais players da cidade e propor uma nova regulamentação, uma nova abertura de diálogo, para que a gente consiga ter uma vida mais harmônica e uma prestação de serviço, sem dúvida nenhuma, melhor. Você tocou num ponto fundamental. Ou eu vou elevar demais a tarifa, que para a gente é anticomercial, ou eu vou fazer uma prestação de serviço com um nível de investimento muito menor. E ainda vou, como acontece em outras cidades do país, que não me cabe comentar, em um determinado momento, ainda que acabe o meu contrato de concessão, ainda que o governo queira intervir no meu contrato de concessão, a insegurança jurídica gerada por tudo isso ao longo dos anos inibe que qualquer outro competidor queira vir para o Rio de Janeiro e dizer não, ali não é um bom ambiente de negócios para eu trabalhar, né? Então, acontece isso comigo, acredito que aconteça também na esfera do Dr. Luiz Fernando, em todo mundo que ama essa cidade, trabalha nessa cidade e quer produzir para a cidade. Então, acho que eu estou abrindo aqui, como todo mundo diz, abrindo o coração, né? Mas abrindo uma oportunidade para que todo mundo que quer investigar documentos, não precisa investigar, não, eu dou. Eu ofereço de bom grado, eu ofereço de bom tom, corrijo o que tiver que ser corrigido, mas desde que seja uma discussão construtiva, né? E hoje é mais uma batalha judicial ou midiática de eu consegui aquilo, eu fiz aquilo, independente. Outro dia eu fiz uma matériazinha pequena para um artigo para uma revista do meio jurídico, da qual eu gosto muito, leio muito até hoje. Minha pretensão aqui não é olhar pelo retrovisor, não, eu só estou parafraseando eu mesmo. Não é olhar pelo retrovisor pelos erros do passado, não. É, sim, olhar para frente e dizer o que a gente pode corrigir, o que é preciso para corrigir, eu estou à disposição de todos vocês. Eu gostaria de lembrar uma coisa, que o setor da construção mudou muito. A ERJ, hoje, é uma entidade de classe que prima pelo respeito, pelo incentivo aos códigos de ética e compliance de todo o setor. Então, no instante que nós estamos colocando esses pontos de código de ética, de equilíbrio, tudo nós estamos colocando dentro da maior transparência possível. Abrir o livro e dizer, está aqui o problema. E não pode ser, como disse o Tiago, não é para resolver. Tem que se estudar. Eu acho, Tiago, que a pior solução é parar uma obra. Mas que vão ter que ser paradas algumas, vão. Eu não tenho a menor dúvida. E aí é mais ou menos o que os médicos estão sofrendo agora, de escolher quem vai ter ventilador e quem não vai ter ventilador. Não tem jeito. Isso vai acontecer. Agora, gostei muito de você dizer, e eu vou transmitir isso aos meus associados, que se documentem, que preparem a sua documentação da melhor forma possível para, na hora que tiver que ou parar, ou reequilibrar, ou dar continuidade, eles estejam fundamentados. Eu acho que nós estamos diante de um... Eu, mais velho aqui, nunca vi nada parecido e acho que não vou ver. Acho que poucas pessoas no mundo viram algo como nós estamos vivendo. Eu estou à disposição, Cláudio, Tiago, a ERJ está aberta, é uma casa aberta para todos. E, infelizmente, hoje, nós representamos, ou felizmente representamos, um grupo de empresas médias e pequenas, porque nós não temos no Rio de Janeiro empresas grandes. Eu fico muito feliz com essa nossa conversa aqui hoje, porque os pontos de convergência foram muitos, né? Em última instância, o que nós estamos falando aqui é da necessidade de arranjos que envolvam todas as partes, principalmente os órgãos de controle, que eu acho que não podem se omitir nesse momento, acho que eles têm que realmente se sentar à mesa, e para que haja esse diálogo, há que se adotar a maior transparência possível. Concessões, eu volto ao conceito, essa onerosidade excessiva, ela é qualificada, aqui ela é bilateral, fatalmente concessões recíprocas vão ter que ser feitas.
né? Tem que haver aí esse concurso entre todas as partes envolvidas e um maior esforço de coordenação interfederativa. Eu acho que, fatalmente, estados e municípios vão precisar do apoio da União para tentar salvaguardar ao máximo os contratos já pactuados e a continuidade da prestação dos serviços públicos.